Agora para falar sobre o livro O Menino e a Gaivota, com a escritora, autora desta obra, Ana Paula Abreu, que está aqui com a gente. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado pela visita aqui na Rádio Itaberá, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Ana, como é que iniciou a tua carreira na literatura infantil? Eu sempre gostei, né, de ler, escrever, desde pequena. Escrevia as minhas histórias, mas deixava guardadas. Não tinha nunca imaginado publicar um livro. Em 2015, quando a minha filha tinha 3 anos, eu estava pesquisando uma receita de sopa para ela. E aí tive uma ideia de escrever um livro que chama O Mistério da Sopa da Avó Leninha. A receita, então, te inspirou? Me inspirou. E esse livro eu mandei para uma editora do Rio de Janeiro. E ela quis publicar, e a partir dali a gente está trabalhando juntos, já desde 2015, né? E temos aí 9 livros já publicados, e estamos trabalhando desde então. Quando você era criança, você já costumava escrever historinhas, assim? Costumava escrever, até minha mãe guarda um jornalzinho que saiu uma vez com uma redação minha, tinha 8 anos ali, né? E ela tem até hoje aquela redação ali. Mas era mais um hobby, né? Não era uma profissão. E aí, agora, que faz uns 3, 4 anos que realmente se tornou minha profissão, né? Mas você vê como é que a criança dá sinais de tendência de futuro, dá, né? Sinais. E aquilo é a nossa essência, né? Depois a gente acaba deixando de lado muitas vezes, né? Eu fiz isso também. Fui abrindo empresa, né? Eu tinha uma empresa e escrevia como hobby. Até porque a gente fica um pouco com medo do julgamento dos outros para escrever, sim, né? Sim. Porque aquilo ali, o livro sou eu também, né? Então eu tinha um pouco desse receio. Será que eles vão querer ler o que eu escrevi? Tem tantos outros escritores, né? Por que alguém vai querer ler a minha história? Então a gente tem uns bloqueios. Depois que a gente vai ficando adulto, a gente vai criando esses bloqueios. E isso atrapalha bastante. Então eu demorei muito para retornar àquela essência que eu já tinha lá de criança, né? Às vezes a gente perde muito tempo nisso. E ter a coragem, né? Ter a coragem. Do novo. A coragem do novo, do desafio. Exatamente. Né? E como você falou, acho que é o julgamento que é o que mais reprime a gente muitas vezes. Né? Isso, e a criatividade tem muito a ver com essa liberdade, né? A criança é muito criativa por isso, porque ela não tem medo de errar. Né? Ninguém vai julgar a criança por errar, porque a gente já é esperado. E então, por isso que a gente dá um presente, ela pega aquela caixa, ela faz um barco, ela faz uma casinha, ela faz, né? A gente depois vai com esse medo do julgamento dos outros, a gente acaba deixando também a nossa criatividade de lado, né? Isso é uma pena. Bom, mas você conseguiu superar isso e hoje já tem vários livros aí publicados. Como foi a produção do livro O Menino e a Gaivota, que é essa mais recente obra, né, que você está publicando? Sim, essa obra ela foi feita através do prêmio Herbert Holitz, né, da Secretaria Municipal de Apoio à Cultura. Então foi patrocinado por eles, né, esse edital. E eu fiz com uma ilustradora chamada Ana Cárdia, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho o livro, ó. Para quem está no YouTube, né? Tem as imagens aí do livro também. Então, ele foi todo feito em aquarela, um trabalho que demorou uns 3, 4 meses. Com aquarela? Todo em aquarela. Essa é uma ilustradora que trabalha bastante com a aquarela, né? Então, é um trabalho demorado. O livro demorou uns 6 meses, 7 meses para ficar pronto, impresso, do jeitinho que está aqui. Mas foi muito legal, ele conta a história de um diálogo, né, entre um menino cadeirante e uma gaivota. Então, o menino ele queria ter as asas para ser livre, e a gaivota é muito solitária, queria ter um amigo. Mas é um livro que ele não foca nas nossas imperfeições, porque todo mundo tem algum tipo de deficiência, digamos assim, né? Então, ele foca no nosso potencial, porque a gaivota fala para o menino, você também... Todos nós temos asas. Você precisa encontrar as suas asas, né? O seu potencial, a sua força, porque todos nós temos essas asas. Então ele foca nisso, assim, que todos nós podemos ser felizes mesmo com as nossas, digamos, imperfeições, né? Que não são imperfeições, porque todo mundo é perfeito do jeito que é. De onde é que você tira essa inspiração para essas histórias? Isso é a gente. Bom, eu tiro muito das experiências que eu vivo, as pessoas com quem eu converso, né? Esse livro do Menino e da Gaivota, um dia que eu estava na praia e eu tive uma queda lá de bicicleta.
Então, eu fiquei quase um ano, que eu fraturei uma vértebra e fiquei quase um ano com colete, né? Foi bem, assim, sério, né? E eu fiquei imaginando como é que seria a minha vida se eu não pudesse andar, porque eu poderia ter ficado paraplégica nesse acidente. Então, isso aconteceu na praia, o acidente também, e eu, daí, olhando as gaivotas ali, comecei a imaginar esse diálogo entre os dois, né? Uhum. Foi assim. E nasceu aí, né? Nasceu aí o menino e a gaivota. Então tem muito a ver sempre com as nossas experiências, por mais que a gente escreva para criança, né? Tem muito a ver com aquilo que a gente vive também. Ana Paula, e quais outras obras você já lançou? Eu lancei, bom, primeiro foi esse ali da sopa, né? Da sopa da avó Leninha. Depois teve uma outra... Como é que era essa historinha da sopa da avó Leninha? Era uma história que a avó Leninha tinha uma receita que ninguém conseguia descobrir o segredo. Chamaram um detetive para investigar o que tinha de diferente naquela receita, enfim, né? E no fim ele traz receitas de sopa feitas por uma nutricionista, Alessandra Guerra. E aí depois teve uma continuação da avó Leninha com outras receitas também, todas receitas sem leite, sem açúcar, receitas saudáveis, Sim. assim. Aí depois escrevi um livro do Era Uma Vez um Bulldog Francês, que daí ele traz a música popular brasileira, né? Ele tem a música Garota de Ipanema, daí ele tem a continuação, que também é a Lua de Mel do Bulldog, que daí traz a música Carinhoso. Então, cada livro traz um tema, assim, né? Uma música, outro as receitas, né? E agora eu estou escrevendo mais 2 livros também, que vão ser lançados esse ano. E por aí vai. Tá se dedicando à carreira de escritora agora, de empresária a escritora. Exatamente, porque é uma carreira que... ela é incerta, né? Eu não conhecia, quando eu comecei a escrever, não conhecia ninguém que escrevesse, que tivesse isso como uma profissão. Então, eu fiquei muito insegura no começo de trocar uma coisa pela outra, né? Aí, depois, eu tive alguns livros selecionados pelos programas do governo federal, né? PNLD, né? Os programas que daí o governo manda para todas as escolas. Então, foram números grandes, assim, de livros vendidos. E aí foi ali que eu pensei, não, eu vou agora focar nisso mesmo, né? Vou abandonar ali a parte das empresas e tudo mais e vou me dedicar só a escrever os livros. Eu acho que é uma boa oportunidade também, já que você tocou no assunto, para a gente falar da importância que é o incentivo à cultura, né? Esses prêmios, Blumenau tem, né? A cidade de Blumenau tem seu prêmio próprio, que é o prêmio Herbert Roletz, o Estado tem, o governo federal tem. Tem vários editais, né? E é isso que possibilita pessoas como você, né, a entrar nesse mundo cultural, a superar essa questão que você disse que né, o trauma pelo julgamento, o que vão pensar da minha obra, Exatamente. Será que eu consigo, será que eu não consigo? É um impulso para isso tudo. É um impulso muito legal, eu sempre falo, porque sempre vem gente conversar comigo, eu quero escrever um livro, mas como é que eu faço? Eu, né, vou tirar o dinheiro do meu bolso, como é que eu faço para arranjar tem muitas pessoas assim, né? Tem muitas. Olha, o que eu já tomei de café para conversar com o pessoal que quer escrever é bem interessante, assim, a gente não imagina quanta gente que tem, às vezes, a história pronta na gaveta e não sabe como fazer para colocar essa história no papel, imprimir, vender. Então, eu sempre falo desses editais que são bem interessantes, né? A gente vai ter outro Herbert Roletz agora esse ano, a gente vai ter um outro edital do Paulo Gustavo esse ano também, aqui em Blumenau, né? Então, é uma oportunidade de a pessoa não precisar tirar um dinheiro do bolso, né? Conseguir fazer a sua obra, e é bem interessante, não tem por que não participar, né? Uhum. E é possível viver de obras na cultura? Não vou dizer que é um caminho fácil, que não é, né? Mas é possível sim. Né? A gente tem, como a gente estava conversando, todos esses editais de governo, de secretarias de educação de São Paulo, de Fortaleza. Tive vários livros selecionados por essas secretarias em números grandes, assim, de 300 mil livros, sabe? Então, dá para viver disso, só que tem que focar nisso. Não é muito... Não é uma coisa que você também recebe já no outro dia, né? Tem todo um trâmite, assim. Então, às vezes, você demora um ano para receber aquele edital e tudo mais. Mas você consegue, se você tiver um planejamento, viver disso sim. Então, tem que planejar direitinho, né? Focar nisso que dá certo, né? Agora, o que você poderia falar para motivar essas pessoas que, assim como você, né? Tinha um desejo, mas
tinha dúvidas se ia, não ia. Pelo teu exemplo, o que você poderia passar para essas pessoas, para motivá-las a finalmente dar o primeiro passo? Eu sempre falo, né? A gente tem que acreditar na nossa história, claro, tem que ir atrás também de alguém que já fez, de repente, alguma coisa. Eu sempre me disponho, né? A ler as histórias, a ver se, de repente, aqui poderia colocar mais alguma coisa, corrigir aqui alguma coisa. Então, sempre me disponho a fazer isso. E tem que acreditar, ir atrás, procurar editora, se não conseguir editora, participar de um edital desses, né, que são bem interessantes, mas não deixar de acreditar, porque é um caminho que não é fácil, como nenhum, né, nenhum caminho é fácil, mas é um caminho que é possível, sim. Né? Então, eu sempre falo, assim, eu sempre tive empresa, mas quando eu fui conseguir comprar o meu apartamento com meu dinheiro, com os livros. Né? Então, e todo mundo sempre falava, né? Porque tem essa coisa, né? Não dá dinheiro, né? Tinha muito essa coisa assim, deixa isso como hobby, porque tu não vai ganhar dinheiro com isso, enfim. Mas não é bem assim, né? Às vezes se a gente correr atrás e acreditar... A gente se surpreende. A gente se surpreende, exatamente. Que bacana. As empresas continuam? As empresas não continuam. Não, porque daí não dá para fazer tudo, né? Hoje é só escritora. Hoje é só escritora e também faço uns treinamentos para escolas, assim, que eu tenho uma pós-graduação, né? Exatamente. Até queria falar sobre isso, sobre essas oficinas voltadas para alunos e professores de instituições aqui de Blumenau. Como é que é isso? Isso, são treinamentos que a gente faz, né? Tem uma empresa com outras pessoas também, chama Flow, e a gente dá treinamentos para professores, né? Para escolas, dentro de projetos literários, né? Tem uma psicóloga que trabalha junto também, que faz capacitação de lideranças dentro das escolas. Então, a gente dá esses treinamentos de habilidades socioemocionais através da literatura infantil. Eu fiz uma pós em literatura infantil, uma pós em neurociências e educação. Então, trabalho também dentro dessa área. Porque, às vezes, a escola quer fazer um projeto literário, mas também não sabe que livros escolher, né? Quais os temas. Então, a gente pode... Hoje, o livro é uma ferramenta acessível para a gente trabalhar todo tipo de tema com as crianças, né? Então, eu faço essa seleção junto com as escolas dos livros que a gente pode usar naquele ano, naquele semestre, né? Importante isso, né? E como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato contigo? Na dúvida, se dá o primeiro passo, sim, né? Só me convidar para tomar um café. Na literatura ou até mesmo para fazer projetos, né, nesse sentido. Sim, eu tenho no meu Instagram, que é Ana Abreu Escritora, né? Pode me chamar por ali também. Eu tenho uma mentoria que eu faço, né? Daí para quem já começou a escrever, para continuar escrevendo, para buscar ilustradores, né? Tem uma lista de ilustradores e vou acompanhando daí a pessoa em todo o processo dela até ela publicar o seu livro. Né? Esse é um trabalho que eu faço separado, mas quem quiser conversar sobre os primeiros passos, aí eu estou sempre aberta. Só um cafezinho aí já tá valendo. E qual é a importância da literatura, do livro na vida de uma criança? Então, o livro é isso, né? Ele estimula a criatividade, né? A imaginação. Ele abre para o diálogo, né? Para conversar sobre diversos temas, né? Para pensamento crítico, né? Então é uma ferramenta acessível e que traz inúmeros benefícios, né? A criança vai ler uma história, mas ali dentro dessa história ela vai criar várias outras, né? E ela vai interpretar do jeito dela e vai criar muita coisa em cima de um livro. Então tem muitas possibilidades, né, com a literatura infantil. Papais e mamães devem introduzir a literatura já desde cedinho, né? Desde a gestação, na verdade, né? Exatamente. Porque a mamãe, ela já pode ir lendo para o filho durante a gestação. Durante a gestação. E tem livros lindos hoje para bebês também, né? Livros com texturas, livros, enfim. Tem muitos bons escritores. Santa Catarina agora está com muitos escritores que estão se projetando, né? Nacionalmente, internacionalmente. Então, tem bastante opções no mercado. Assim. E onde é que encontramos as suas obras? As minhas obras, eu tenho um espaço que se chama Flow, que é ali no final da Alameda, que ele fica aberto das 8h30 até as 6h. Então, quem quiser pode ir lá, comprar os livros, ver. Eu tenho umas caixas também que eu vendo os livros com atividades para exercitar a criatividade, que tem a ver com o tema, né, da história.
Então fica aberto lá, ou pode me chamar também pelo Instagram, e aí eu já passo ali os detalhes tudo certinho, entrego para a pessoa, enfim. Não vai ficar sem livro. Tá certo. Ana Paula Abreu, escritora com a gente, falando de mais uma obra, O Menino e a Gaivota. Muito obrigado pela tua participação. Muito bom conversar sobre cultura, sobre literatura e motivar mais pessoas, né, a ingressar nesse mundo. Verdade, verdade. Obrigada. Eu conversei com Ana Paula Abreu, escritora, aqui nesta manhã de sexta-feira.